Olá, está iniciando aqui pela TV Cidade mais uma edição do programa Papo Saudável. Nós que estamos semanalmente levando até você, levando até a sua casa assuntos interessantes, assuntos esclarecedores das diversas áreas da saúde. Queremos lembrar que você pode acessar o nosso site www.tvcidade.net e ali acompanhar os horários da nossa programação, além de notícias da nossa região e do Brasil. No programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a apneia do sono. Para falar sobre esse assunto nós recebemos no nosso programa o Dr. Adriano Rieger, que é especialista em pneumologia. Em primeiro lugar, Dr. Adriano, seja novamente muito bem-vindo ao nosso programa Papo Saudável. Com certeza esse é um assunto que desperta a curiosidade do nosso telespectador e um problema muito mais comum do que a gente pensa. Para nós começarmos de forma didática essa conversa, a conceituação de apneia do sono, doutor. O que é a apneia do sono? A apneia do sono, na verdade, são paradas na respiração enquanto a pessoa está dormindo. A gente pode dividir em apneias obstrutivas e centrais. As centrais seriam causadas por problemas neurológicos, como sequela de derrame ou paciente com traumatismo craniano, mas o mais comum mesmo são as apneias obstrutivas, que é aquela parada da respiração associada ao ronco excessivo. E, na verdade, é um tema muito interessante porque se trata de um problema de saúde pública. É um tema pouco conhecido da população porque é uma área relativamente nova. A partir dos anos 70 é que se começou a estudar melhor, que se começou a avaliar melhor as doenças do sono e as consequências disso para o nosso organismo. Então, como é uma doença de conhecimento novo, ela ainda é pouco difundida, mas cada vez mais ela é visto que ela tem uma série de consequências e complicações, e como essas apneias do sono têm uma relação enorme com a obesidade e com a mudança do perfil da nossa população se tornando cada vez mais obesa, a tendência é cada vez nós termos mais casos de apneia do sono e mais complicações relacionadas a essas apneias, que a imensa maioria são tratáveis. Uhum. Existe a apneia e existe o ronco. Nem todo mundo que ronca tem apneia. Isso. Na verdade, assim, todos nós roncamos, quem sabe, em algum... tem pesquisas mostrando que 80% das pessoas em algum período da sua vida apresenta ronco. Tá? O ronco, na verdade, ele é prejudicial para o companheiro. O companheiro que dorme junto, ele dorme mal por causa do ronco daquela pessoa. Quando a pessoa tem apneia, além do companheiro dormir mal, o próprio paciente ele começa a ter uma série de complicações no seu organismo que atrapalham tanto a qualidade do seu sono, e o sono ele é um período de recuperação, tanto física quanto mental. É necessário a gente tem esse período de sono à noite, justamente para a recuperação do nosso organismo, para seguir com as nossas atividades no dia seguinte. Quais que seriam os sintomas da apneia? Claro, existe a parada na respiração, mas como que o paciente, enfim, pode sentir? Ou é o companheiro que sente e fala para ele? Como que ele consegue ter alguns sinais? Sim. Bom, o próprio paciente. Algumas vezes o paciente vai notar que ele tem mais despertares à noite, ele acorda mais seguido à noite, ele algumas vezes se queixa de insônia. O paciente ele vai ter o que a gente chama um sono não reparador. O normal é, se nós dormirmos muito tarde e tivermos que acordar muito cedo, nós acordamos com sono, porque a gente não dormiu aquele número mínimo de horas necessário. E o normal também é, quando a gente tem tempo de dormir na nossa hora habitual de sono e acordar na nossa hora habitual, acordar renovado, recuperado, reparado, né? O que é comum na apneia do sono é as pessoas dormem um número grande de horas
e mesmo assim acordam muito cansadas. Isso é um sintoma importante. Sintomas do paciente também, movimentação. Como não é um sono relaxado, o paciente se movimenta muito para dormir, levanta mais vezes à noite para urinar, né? O ronco, aí normalmente como o paciente está dormindo, observado pelo companheiro. Principalmente é muito bom que nessas consultas venha o companheiro, venha junto, o marido, a esposa venham juntos, porque o marido ou a esposa de quem tem ronco, ele vai observar e vai dizer, não, a pessoa ronca, mas ela só ronca, ela ronca de barriga para cima, vira de lado, para, eu dou uma cutucada, ele vira de lado, para de roncar. Quem tem apneia costuma fazer paradas na respiração dormindo. Então a pessoa ronca, ronca, ronca e de repente para, fica vários segundos em silêncio, sem se movimentar, aí dá um ronco mais forte e volta a respirar. Isso são apneias, são paradas na respiração. Todos nós fazemos algumas apneias dormindo, mas normalmente isso são muito poucas apneias. É um número muito pequeno por noite. Quando essas apneias aumentam, aí que começa a se ter as consequências. Então, consequências de apneia do sono. O paciente pode... Primeiro que assim, não é um sono recuperador. Essas paradas, elas acontecem às vezes em demasia mesmo, doutor? São o quê? 10 paradas por noite, 15 paradas ou o número pode ser muito maior? Na verdade, a gente utiliza um índice que é por hora. Por hora, não é? Hora. Digamos assim, o normal seria até 5 apneias por hora. Isso normal, e isso não afeta a qualidade de sono. Isso todos nós fizemos algumas apneias. E o remédio tarja preta, por exemplo, já que existem alguns medicamentos que auxiliam no sono mais tranquilo, no sono mais profundo, essa seria uma alternativa ou quem sabe esteja um grande erro também? Isso também isso entrou muito na cultura popular, né? Culturalmente, as pessoas que têm insônia muitas vezes vão consultar e pedem para o médico, eu quero um remedinho para dormir. E muitas vezes os remédios prescritos são os benzodiazepínicos, que são aqueles remédios, eles induzem o sono, são aqueles de faixa preta, como Lorax, Lexotan, Diazepam, Valium, Rivotril. Só que esses remédios eles têm um porém, eles relaxam a nossa musculatura. Relaxando a nossa musculatura, eles relaxam toda a região da garganta. Relaxando a região da garganta, tende a colapsar, a fechar essa região entre a língua e o início da garganta, ela tende a colabar. E aí, fechando, a pessoa pode até fazer o esforço para respirar, mas a garganta está fechada. E aí acontecem as apneias. Então, na verdade, remédio faixa preta não é tratamento a longo prazo para insônia. Pelo contrário, se essas insônias forem por apneia do sono, a pessoa inclusive vai piorar essas apneias. Então, uma das coisas assim, a própria Organização Mundial da Saúde, ela coloca como benzodiazepínicos que eles podem ser usados para tratamento de apneia, mas por um período, se possível, de no máximo 2 semanas. Até porque tem um outro fenômeno que se chama tolerância. Digamos que o paciente começou com um benzodiazepínico, tomando o comprimido de 1 miligrama para dormir. A partir daquele dia, se a pessoa vinha dormindo umas 4 horas por noite, de uma hora para outra ela passa a dormir umas 8 horas. Só que com o uso repetitivo, ele vai perdendo efeito. Com o passar das semanas, mesmo tomando aquele comprimido na dose de 1 miligrama, em vez de dormir 8 horas, começa a dormir, depois de algumas semanas, 7, 6. Nosso tempo está passando rápido, nós vamos fazer um breve intervalo aqui no programa Papo Saudável e voltamos na sequência conversando com o Dr. Adriano Rieger, falando hoje sobre apneia do sono. Breve intervalo.